Olá, Tuna, tudo bem com vocês? Dando sequência nas nossas atividades sobre o 8M do Tuna, nós estamos aqui hoje com a Renata Piecha, que é doutoranda em Ciências Sociais, mestre em Ciências Sociais também, faz parte do grupo de pesquisa NECOM, e hoje vem nos falar um pouco sobre a dissertação de mestrado dela, que se intitula O Serviço que Não Aparece, a Divisão Sexual do Trabalho e as Formas de Agenciamento de Mulheres Camponesas em Jaguari. Rê, eu queria agradecer hoje a tua presença aqui, né, em nome do Tuna, Gênero, Educação e Diferença, que está nos campos Uruguaiana e Dom Pedrito, para a gente conversar um pouquinho. Rê, fica bem à vontade para falar o que tu quiser sobre a tua dissertação, que depois eu faço algumas perguntas. Se tu quiser te apresentar de novo, fica bem tranquila, tá? É contigo. Obrigada, Renata. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Grupo Tuna pelo convite, em especial a Renata, que foi quem fez esse contato, né? Eu também gostaria de dizer que é uma honra e um prazer, um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a minha pesquisa. E eu acho que as apresentações, né, já foram feitas. E aí, eu pretendi falar de forma breve a respeito do meu trabalho, até para contextualizar, situar, né, as pessoas, para não ficar falando ao léu, visto que eu também, né, estudo ou pesquiso com mulheres em um contexto específico. Então, inicialmente, para começar, é importante dizer que desde 2018 eu usufruo da perspectiva etnográfica e, a partir disso, eu busco compreender as dinâmicas laborais de mulheres camponesas da comunidade de Rincão dos Alves, interior do município de Jaguari, na região central do Rio Grande do Sul. Aí, fazendo uma breve apresentação das minhas interlocutoras, né, que seriam mulheres brancas, que se autodenominam como colonas, visto que o município de Jaguari foi destino dos imigrantes europeus vindos ao Brasil durante o processo de colonização iniciado no século XIX, e a comunidade de Rincão dos Alves, ela é constituída atualmente por descendentes de imigrantes alemães, italianos e poloneses, e por isso essas mulheres, né, se compreendem como colonas, dado esse processo de colonização realizado aqui no Brasil. Essas mulheres, elas também estão inseridas na lógica da agricultura familiar, em propriedades que possuem em média 25 hectares, e têm como a principal fonte de renda a fumicultura, que se insere mediante o sistema de integração entre as agroindústrias fumageiras e a agricultura familiar. E aí, como eu me detenho, né, Renata, às práticas laborais dessas trabalhadoras rurais, inevitavelmente eu tenho que tratar a respeito da divisão sexual do trabalho, que em Rincão dos Alves é bastante nítida, isso porque os papéis de gênero também são fortemente delimitados. Então, existe uma certa separação. Né? De um lado, a gente teria a esfera produtiva, o trabalho da lavoura, no caso em questão da fumicultura, considerado como de domínio masculino, compreendido por essas famílias como potencialmente gerador de renda, atendendo a lógica do agronegócio, né, destinado ao mercado mais amplo e à exportação de commodities, que se insere nessa comunidade de forma mais significativa nos últimos 20 anos e tem acarretado inúmeras mudanças nesse contexto, né, como, por exemplo, o uso predatório da propriedade familiar, a perda de autonomia desses trabalhadores e dessas trabalhadoras frente às imposições dessas agroindústrias, os constantes endividamentos que tendem a colocar em risco a propriedade familiar, e também tende a exacerbar e precarizar a jornada laboral dessas famílias. Aqui, Renata, eu abro um parênteses, porque eu vou falar em família, eu acho que eu já falei, e eu vou continuar falando em família, para dizer que eu entendo a família como uma instituição baseada na cis-heteronormatividade e que no campesinato brasileiro ainda passa a ser compreendida como um valor. Inclusive, a gente tem alguns estudos, né, do rural aqui no Brasil que afirmam que as mulheres camponesas elas não estão abertas ao processo de individuação, porque as concepções de mundo dessas mulheres giram muito em torno dessa instituição holista que é a família. E agora eu fecho parênteses e vou continuar falando sobre essa questão do tabaco, né, da inserção da fumicultura nesse contexto e de todas essas mudanças, e como eu já falei, uma delas é a exacerbação da rotina laboral, e no meu campo eu constatei que é o trabalho das mulheres que tende a aumentar frente à inserção da fumicultura. Inclusive, nas minhas primeiras idas a campo, Renata, quando eu fui conversar com as minhas interlocutoras, solicitando a participação delas, explicando a pesquisa, né, vendo a respeito do consentimento, elas fomentavam a importância desse estudo para que as pessoas soubessem que elas não ficam só em casa e que elas vão para a lavoura também, e que, nas palavras delas, na lavoura elas pegam parelho com os homens. Isso tudo
para dizer que as mulheres possuem uma participação ativa no trabalho produtivo, nesse trabalho da lavoura, né? Se não executando as mesmas funções que os homens, sabendo executá-las. E um exemplo muito nítido disso é o trator. Todas as minhas interlocutoras sabem dirigir o trator. É comum que elas façam? Não, não é comum, porque dirigir o trator é uma função destinada majoritariamente aos homens, mas, se necessário, essas mulheres sabem executar essa função. Porém, é interessante também dizer que em campo eu percebi que o trabalho das mulheres, o trabalho feminino na fumicultura, ele tem duas características principais. A primeira delas seria a monotonia. E aí eu trago o exemplo, por exemplo, sendo redundante, do processo de seleção das folhas, no qual as mulheres ficam por semanas e até meses abancadas embaixo do galpão, sob o forte odor do tabaco desidratado, selecionando as folhas uma a uma. Esse trabalho, por vezes, ele conta com a participação de todos os membros da família, mas quem participa ou quem realiza essa função ativamente são as mulheres. Outra característica do trabalho feminino frente à fumicultura seria uma espécie de assessoramento ao masculino. As minhas interlocutoras, inclusive, diziam que elas tinham que estar sempre atrás do marido, né? E um exemplo disso, Renata, a gente vai ver no processo de transferência das mudas de tabaco, né? Enfim, as mudas de fumo, para a terra, que é um trabalho manual, realizado com uma máquina que é manuseada pelos homens. Então, os homens, né, manuseiam esse instrumento, as mulheres caminham ao lado desses homens com a bandeja na altura da cintura, colocando as mudas uma a uma nesse instrumento. E essa posição, ou essas categorizações acerca do trabalho feminino em Rincão dos Alves, ele faz com que esse trabalho despendido pelas mulheres no âmbito produtivo seja considerado ou classificado como ajuda ao marido. E isso vai fazer com que ele não seja reconhecido e, consequentemente, essa falta de reconhecimento vai legitimar a desigual distribuição dos ganhos obtidos mediante a cultura do tabaco, que passa a ser administrado na grande maioria das vezes pelos homens. As minhas interlocutoras, inclusive, elas falavam, não todas, mas algumas, que elas, por exemplo, elas não têm acesso à conta bancária, né? O dinheiro, ele chega através da conta bancária, e muitas vezes elas falavam, a gente não chega a passar da porta do banco. Então, né, esse dinheiro, esse montante de dinheiro advindo da cultura do tabaco é, na grande maioria das vezes, administrado pelos homens. E aí, já tendo falado do espaço produtivo, eu me volto para a esfera reprodutiva, né, que seria esse trabalho doméstico, o trabalho da casa e do cuidado, que é delegado, sobretudo, às mulheres. Então, são essas trabalhadoras rurais que garantem as necessidades básicas das famílias, como, por exemplo, alimentação e vestimentas limpas, além de serem essas mulheres as responsáveis por uma dinâmica que se desenvolve no espaço externo da residência e que estão relacionadas à soberania alimentar, como, por exemplo, o cuidado com a horta e a atividade leiteira. Aqui eu trago mais uma vez essa questão da fumicultura, porque, sobretudo no período da colheita, que é compreendido por essas famílias como o momento mais puxado, ou seja, aquele que lhes demanda mais tempo e trabalho, a ordenha das vacas é realizada já sem a luz do sol, assim como é com desconforto e até com uma certa vergonha que as minhas interlocutoras afirmam que nas hortas elas fazem uso de agrotóxicos justamente pela dificuldade de conciliar o trabalho, né, na fumicultura, no espaço produtivo, com todas essas outras demandas que são a elas designadas. E aqui também, Renata, é interessante dizer que, como atividade produtiva, né, esse trabalho na lavoura, ele monopoliza a ideia do trabalho, porque na concepção das famílias, o que é trabalho acontece somente na lavoura. Essa é uma esfera que tende a ser privilegiada. Então, todas essas outras funções, ou todo esse outro trabalho, que é um trabalho também, né, da casa, do cuidado, enfim, acaba sendo adiado ou realizado nas brechas que a cultura do tabaco possibilita. E aí eu vou afirmar que as trabalhadoras rurais de Rincão dos Alves, elas experienciam no seu cotidiano uma bricolagem entre a esfera produtiva e a esfera reprodutiva, né? Então, entre o trabalho na lavoura e o trabalho da casa, estando expostas, que também é uma coisa que já se discute quando a gente fala sobre o trabalho feminino no mundo rural, a, no mínimo, uma tripla jornada de trabalho. E esse trabalho é diário, ele é monótono, ele é solitário e ele não deixa de ser extenuante e acaba sendo marcado, então, por uma falta de reconhecimento, tanto familiar quanto social. E sempre quando eu a não valorização ou não reconhecimento do trabalho reprodutivo, eu lembro muito da Silvia Federici, né, que ela fala que, desde os primórdios da nossa sociedade capitalista,
o trabalho reprodutivo designado historicamente às mulheres é visto como não trabalho, e por isso ele não tem o reconhecimento que de fato lhe é cabível, né? E, enfim, já tendo falado sobre as problemáticas, eu estava pensando nisso hoje. Né? A gente, como antropólogos e antropólogas, a gente traz, sim, as problemáticas, eu acho que isso é importante, mas também é importante a gente focar nas formas de resistência, né? Como que as pessoas resistem frente a um contexto, muitas vezes, de extrema exploração. E em Rincão dos Alves, as formas de resistência das mulheres camponesas ocorrem mediante a produção e comercialização das quitandas, que seriam produtos que advêm exclusivamente do trabalho feminino. Então, por exemplo, do cuidado com a horta e do pomar, as agricultoras elas vão comercializar verduras, frutas, legumes com base na permacultura, né? E essas verduras, frutas e legumes, elas podem ser tanto comercializadas frescas como em compotas. Da atividade leiteira, elas vão produzir e comercializar o queijo colonial, que se relaciona ao saber fazer dos imigrantes europeus vindos ao Brasil. E de um lado, essas quitandas elas são direcionadas ao consumo das famílias e, por outro, elas passam a ser direcionadas aos mercados locais via informalidade, né? São todas vendas informais, que contam com a presença de intermediários que revendem em seguida esses produtos nos estabelecimentos das cidades próximas. Em outros casos, Renata, as vendas se estabelecem com vizinhos, parentes e trabalhadores urbanos, que seriam, na denominação das minhas interlocutoras, os clientes fiéis, porque essas vendas envolvem trocas simbólicas, relações de reciprocidade, solidariedade, amizade e também de gratificação de favores. Quem consome essas quitandas são majoritariamente os cidadãos urbanos, principalmente em Jaguari, porque tem toda essa relação com o passado colonizador, então essas pessoas acabam atribuindo valor simbólico a esses produtos, né? E esse ganho, né, elas obtêm um ganho a partir dessas vendas e elas denominam de dinheiro pingadinho, porque elas recebem de forma gradual, diferente, por exemplo, do dinheiro da fumicultura, que, mais uma vez, é recebido pelos homens, é administrado pelos homens, e é recebido num curto espaço de tempo, sendo muitas vezes direcionado para a quitação de dívidas, né, porque esses trabalhadores e trabalhadoras estão imersos num sistema de financiamentos bastante problemático com as agroindústrias, então, né, precisa, todo ano tem uma dívida a ser quitada com essas agroindústrias. Esse dinheiro também é usado, por exemplo, para investimentos na propriedade, no maquinário, na próxima safra, enquanto que esse dinheiro pingadinho, esse dinheiro que vem das quitandas e, consequentemente, do trabalho feminino, é o que, na concepção, na minha concepção, garante a reprodução cotidiana desse campesinato. Porque, além de produzir alimentos para suas famílias, elas garantem, com esses ganhos, as necessidades básicas desse grupo familiar, comprando, por exemplo, mantimentos que essas famílias cada vez menos produzem, justamente pela dificuldade de conciliar outra atividade produtiva ao cultivo do tabaco, como é o caso do feijão. O feijão, há 20 anos atrás, era produzido nessa comunidade, hoje não é mais, hoje precisa ser comprado. Elas também garantem investimentos para a família, né? Garantem um maior conforto, como até sofás, né? Que era uma coisa que normalmente não existia muito nas residências, hoje é presente e na grande maioria das vezes vem desse dinheiro das quitandas. Elas também acabam investindo na educação dos filhos e das filhas, e ao mesmo tempo também eu percebi que em alguns casos essas mulheres possibilitam para que as suas famílias tenham acesso a planos de saúde, que é uma questão também muito importante. Então, tudo isso a partir desses ganhos advindos das quitandas. E aí eu afirmo que as mulheres acabam reproduzindo essa lógica vigente, né, que compreende a família como um valor, mas elas também vão se mostrar como agentes ativos e geradores de renda. Além disso, obviamente, elas também satisfazem as próprias necessidades de consumo. E uma coisa muito interessante de falar sobre as quitandas é que elas se contrapõem ao agronegócio da fumicultura, porque enquanto o agronegócio tem toda essa racionalidade capitalista, né, homogeneizadora, as quitandas elas acabam preservando os saberes tradicionais locais, né, que são seculares, atrelados à produção de alimento, ao trabalho na terra e às origens familiares. E para finalizar, eu gosto muito, já falei, né, sobre a Silvia Federici, mas eu gosto muito dela, e eu gosto muito da ideia que ela traz quando ela afirma que as mulheres são as agricultoras de subsistência do planeta, porque ao mesmo tempo em que elas garantem a alimentação das suas famílias, elas também suprem determinadas demandas dos mercados locais. E é exatamente isso que as quitandas de Rincão dos Alves, produzida por mulheres, faz.
E eu acho que da minha parte é isso. Mais uma vez eu gostaria, da minha parte não, por enquanto é isso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer e eu me coloco à disposição para a gente continuar conversando mais um pouquinho. Rê, muito obrigada pela tua fala. Foi assim, algumas coisas, né? Nós já tínhamos conversado sobre o teu trabalho, mas agora tu falando, né? Consegui visualizar algumas coisas que eu preciso te perguntar. Tá, Eu queria mande. avisar para o pessoal para não estranhar muito, porque nós duas somos Renatas, né? Então fica uma coisa. É rei Rê, né? Rê, Rê, eu queria te perguntar o seguinte: se as quitandas, de repente, seriam uma forma dessas mulheres, né, dentro desse agenciamento, de manter uma saúde mental no campo. Porque a gente sabe, Uhum, né, que nas regiões fumageiras a gente tem um alto índice de adoecimento psicossocial, né, tanto dos trabalhadores quanto das uhum, trabalhadoras muito mais, porque elas têm, né, a gente sempre fala aí uma tripla jornada de trabalho, mas as agricultoras, né, o trabalho doméstico, ele não pode ser comparado ao trabalho doméstico de uma pessoa na cidade, porque na cidade, uhum. apesar de todos, né, todas as questões que nós temos, né, a gente não tem o trato com os bichos, né, até tem às vezes um cachorrinho, gatinho, mas é diferente a significação, muito, né, do que a responsabilidade, né, daquele animal que também vai suprir a alimentação dessa família. E eu queria te perguntar assim, se as quitandas nela também são uma forma de empoderamento, de agenciamento, de um Uhum. não silenciamento e de uma forma também de visibilizar mais essas mulheres, né, dentro desse processo, né, de tomar aquilo para si, né, ter uma fonte de renda que é sua e de um agenciamento seu. Rê, para mim é isso. No meu campo, a palavra agenciamento se resume às quitandas, né? Então, sim, as quitandas para mim são uma forma meu Deus, de agenciamento dessas mulheres, né? E está muito atrelado a uma manutenção, sabe, de saberes que foram passados de geração em geração por entre mulheres. Então, por exemplo, o queijo colonial, apesar de hoje ele ser produzido com coalho industrial e não mais com o coalho artesanal, ele foi um saber que foi transmitido de geração em geração por e entre mulheres, né? Então é essa preservação, essa manutenção dos vínculos familiares, do trabalho na terra, e é o que tu falou. A gente fala em no mínimo uma tripla jornada, porque essas mulheres elas estão expostas num emaranhado de funções. É um corpo que não para, é um corpo que está sempre ativo, né? Então, e ao mesmo tempo, por exemplo, mais uma vez trazendo o exemplo do queijo colonial, sendo redundante, por exemplo, o exemplo, tem muito essa questão, assim, são mulheres que cresceram, né, ordenhando as vacas. Então, é uma coisa que elas não conseguem largar, assim, não, eu preciso... É algo que mesmo realizando esse trabalho na madrugada ou durante a noite, existe uma tentativa de manutenção dessa atividade, né, no cotidiano, e a partir disso, uma busca de lucro para ter um ganho que elas administram, porque ao mesmo tempo que elas resolvem direcionar para as famílias, essa escolha passa por elas. Isso é uma decisão delas, é o que elas querem fazer com esse dinheiro. Então, é uma forma de agenciamento. Eu aí sobre essa questão assim da saúde mental, porque daí é uma coisa que eu me questiono, será que não é mais uma sobrecarga? Mas existe todo um sentido e um significado nessas práticas que para elas precisam ser mantidas. Então, sim, talvez seja importante sim para a própria saúde mental delas. Eu não sei se eu respondi. Você ficou Respondeu sim, agora tem outra pergunta para te fazer. Dentro do que eu acabo observando bastante do campo, a gente tem bem aquela questão, né, do Bourdieu de homens sozinhos, né, muita da maioria das vezes, mas também ando observando muito que a gente tem muitas viúvas, né, mulheres que ficam sozinhas para gerir as propriedades sem ter o mínimo de noção, porque elas nunca tiveram acesso às contas bancárias, né, elas Uhum. fazer um novo aprendizado, né, dentro dessas questões de funções que não são masculinas, mas que acabam sendo restritas por lógicas masculinas, né, como essa questão financeira. E aí, a partir dessa viuvez, eu queria que tu falasse um pouco para nós como fica a questão dos financiamentos, porque já ouvi relatos que as mulheres, após a viuvez, ao chegar no banco, elas não conseguem esses créditos necessários para tocar as propriedades,
porque a justificativa é de que, né, elas fazem um trabalho de quintal, né, que esse cuidado Sim. com os bichos e com a horta é um cuidado de quintal. Então, eu queria, assim, que tu falasse um pouco pra gente sobre se há recorrência mesmo desses casos, né, como as mulheres acabam, então, né, se refazendo dentro desse processo. Sim, Rê. Não, essa questão da viuvez, ela é presente, mas não em grandes proporções no meu campo, então acontece. E aí, pegando esse link que tu estava falando, e eu estava lembrando de algumas coisas, quando tu fala, por exemplo, ela tem que aprender a gestar a propriedade. Só que em muitos casos, ela não faz isso, porque enfim, a manutenção da propriedade acaba sendo relegada a outro homem, seja ele irmão, seja ele cunhado, sejam os filhos. Então, tem toda essa transferência, né, dessa gestão da propriedade. E no meu campo, eu não posso dizer que os poucos casos de mulheres viúvas que acessam financiamentos, eles são viáveis, né? Porque daí é isso, com a morte do marido, a propriedade, pelo menos, né, no papel, vai para o nome dessas esposas, enfim, e aí como depois futuramente, né, para os filhos, mas elas conseguem acesso a financiamento. Só que, por exemplo, se a gente for falar de um casal, né, do homem e da mulher, normalmente o financiamento sai no nome do marido, né? E é porque, como eu te falei, as contas bancárias estão no nome do marido. Tem uma questão também que é importante, que em Jaguari a gente tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. E até 2019, a posição de filiado era ocupada somente pelos homens. Então, as mulheres, assim como os filhos, elas ficavam na posição de dependentes. E aí tem várias questões, né, que são atravessadas por esse intermédio do sindicato, então muito atrelado de novo à figura dos homens. Imaginei, Rê, assim. Mas, enfim, queria te perguntar outra coisa, porque a gente tem várias significações da Terra e vários itinerários que são compartilhados por mulheres, e um deles é os cuidados paliativos, né? Porque muitas Uhum. vezes não há o tempo de ir ao médico, quando vai ao médico é porque a situação já está crítica, né? Então, existe um autocuidado, né? Que vem das mulheres, e isso acaba muitas vezes sendo até uma pedagogia, né, uma transmissão de conhecimentos que também serve como agenciamento do passado no presente. Eu queria te perguntar assim, se existe a circulação desses cuidados, como eles funcionam, né, como essas mulheres cuidam umas das outras. Muitas vezes é pela pastoral da terra, em alguns lugares, né, em outros lugares acaba sendo por intermédio de outras vias, mas eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Pois é, lá em Jaguari a gente tem a pastoral da igreja, né? Então, essa questão, assim, não tem, pelo menos não se diz a pastoral da terra, né? Então, esses cuidados paliativos, eles vai se dar no cotidiano, assim, a troca de tipo de ervas, né? As mulheres fazem muitas compressas, é compressas que chama, né? E isso muito relacionado também a amenizar alguns sintomas, por exemplo, do próprio contato com o fumo, com o tabaco, né? Porque com o contato direto com a planta, existe a chamada doença da folha verde, e isso acaba acarretando um mal-estar muito grande nesses trabalhadores e nessas trabalhadoras, porque na verdade é uma intoxicação de nicotina, então eles acabam tendo náuseas, vômitos, enxaqueca, falta de sono, enfim, dificuldade para dormir. E essas mulheres, então, com esses que são saberes, né, tradicionais, né, assim como as quitandas são saberes tradicionais que são passados normalmente por mulheres, né, entre gerações. E aí normalmente se utilizam chás, compressas, cachaças com várias ervas. A gente também tem alguns casos de benzedeiras, mulheres nessa comunidade. Também tem toda uma questão de um respeito, de uma crença nesses que são cuidados também, né, Renata? Então, mas isso se desenvolve muito no cotidiano, nas trocas entre parentes, entre as vizinhas, aí buscam um chá que não tem em casa, uma folha, né, que não tem em casa lá na vizinha, e assim se desenvolvem essas relações. Rê, eu queria te agradecer, né, pela tua colaboração conosco nessa sequência de atividades do 8M do Tuna. Eu quero deixar aberto agora para te falar, quiser encerrar, quiser falar mais alguma coisa que não deu tempo de falar, porque o nosso tempo é curto, né? Afinal, a gente está fazendo um videozinho, assim, bem tranquilo, bem, né, como eu vou te dizer, espontâneo.
Nada muito ensaiado, combinado, justamente, né, para aproximar as pessoas também daquilo que a gente está falando, né? Então, eu gostaria de te agradecer e deixar a palavra contigo, o que tu quiser falar, e depois eu encerro por aqui. Tá, Renan, mais uma vez eu só gostaria de reiterar, né, o meu agradecimento ao Tuna, a Renata, né, por nos proporcionar esse espaço para a gente conversar um pouquinho. E agora, só para finalizar, que era uma coisa que eu estava pensando, é a questão da. A gente fala sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres no campo, né? E aí eu acho que a gente também tem que repensar essa questão da invisibilidade, até que ponto é invisível, né? Porque sim, perante o Estado, perante a família pode ser, mas ao mesmo tempo em muitos casos, porque eu sei também que as quitandas não são um exemplo exclusivo, né, de Jaguari, é o trabalho que possibilita a reprodução desse campesinato. Então, né, e é isso. Rê, mais uma vez, muito obrigada ao Tuna, e é um prazer ter compartilhado esse tempinho com vocês. Obrigada, Rê. Em nome do Tuna, foi importantíssimo para nós estarmos aqui hoje conversando. Espero que o pessoal goste. E caso, né, após, quando a gente, né, começar a receber alguns comentários perante esse vídeo, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, só colocar nos comentários aqui da postagem que a gente passa para a Rê e a gente tenta de alguma forma fazer essa interlocução. Eu vou terminando por aqui, agradeço a audiência de todos e todas. Muito obrigada, Rê.